Vamos falar aqui, então, sobre esse projeto que nós iniciamos já tem um bom tempo, né? E vamos falar um pouquinho sobre os resultados e quais são as perspectivas aí breves nesse projeto. A nossa agenda aí passa, então, por falar rapidamente sobre alguns conceitos de nuvem, né? Muito rapidamente sobre isso. E vamos entrar direto no projeto Nuvem Computacional da Unicamp. Vamos falar sobre alguns marcos históricos, né, nesse desenvolvimento. Vamos falar dos subprojetos, o embrião de nuvem que está sendo disponibilizado e os planos futuros, né? Associado a esse projeto, nós temos algumas ações correlatas que eu queria destacar aqui. Então, por exemplo, o convênio com o Serpro, a parceria com a Google, a parceria com a Microsoft, e vamos encerrar fazendo alguns comentários finais, né? Opa. Opa, desligou. Bom, esse quadro aqui resume bem, e vamos ficar só nele, falando sobre alguns conceitos de nuvem computacional. Eu destaco aqui, principalmente, as características essenciais de uma nuvem computacional, né? Essas terminologias foram colocadas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o Instituto Americano, né? Como eu disse, eu destaco aqui as características essenciais, né? Talvez uma característica mais destacada aqui é o autoatendimento sob demanda, ou seja, quem define o que vai ser usado é o usuário final, né? Outra característica importante é o amplo acesso à rede. A nuvem, essencialmente, exige o acesso permanente à rede. O recurso compartilhado, recursos agregados muito facilmente e compartilhado por vários usuários. Rápida elasticidade. Elasticidade significa eu consigo crescer isso muito facilmente. E, por último, é o serviço sempre sendo medido, seja para fins de bilhetagem em nuvens comerciais, seja para fins simples controle para eventual crescimento, eventual definição de recursos muito usados, ou seja, ou aqueles subutilizados, né? Um controle. Bom, vamos passar rapidamente aqui sobre isso aí. Vamos direto ao nosso projeto. O nosso tempo aqui é bem curto, né? Como eu disse, eu vou estar falando aqui sobre o estado atual e os planos futuros desse projeto, né? Antes de entrar no detalhamento do projeto, eu quero destacar as premissas que a gente inicialmente adotou para esse projeto. Primeiro, preservar investimentos, ou seja, aquilo que a gente já dispõe, de alguma forma, tem que ser utilizado, né? Aproveitar know-how, a equipe técnica tem que ser utilizada no seu conhecimento prévio. A característica de flexibilidade, muito ligada à independência de hardware, ou seja, a gente não quer estar preso a um fornecedor de software, de um fornecedor de hardware, a um fornecedor de solução. A gente quer ter a nossa independência na definição dos recursos. Passar rapidamente sobre os marcos históricos desse projeto. Ele começou em 2014, foi aprovado pela COPEI da Unicamp como um projeto a ser submetido à FINEP dentro do programa CT Infra, né?
dentro desse projeto, e para isso a gente caracterizou como sendo a obtenção de recursos de apoio à pesquisa. Para a submissão à FINEP, nós constituímos um comitê científico formado pelos grandes pesquisadores, os principais pesquisadores de diversas unidades da Unicamp. Foi definido pela CGU, junto com o CONTIC, um grupo de trabalho envolvendo docentes e técnicos, um grupo de trabalho para focar nesse desenvolvimento, né? E a equipe técnica do Centro de Computação, que trabalhou realmente nos detalhes mais profundos do projeto, né? Bom, aqui tem um primeiro problema, que até hoje os projetos CT Infra de 2014 não foram sequer julgados. Bom, mas nós não ficamos esperando esse projeto ser liberado, esse recurso ser liberado, nós continuamos trabalhando. Durante esse período, o grupo de trabalho participou e organizou eventos, os técnicos participaram de cursos de treinamento, foram realizadas diversas POC, diversos testes de conceitos, né? E sobre várias tecnologias. Nós concluímos, com base em todo esse trabalho aí, a opção pela arquitetura hiperconvergente e também o uso do Apache Cloud Stack como recurso de orquestração da nossa nuvem. Bom, em 2016, a equipe técnica, a equipe do Centro de Computação se mostrou pronta a implantar uma nuvem computacional completa, dependendo somente dos recursos que a gente poderia ter, né? Bom, falando um pouco mais sobre o projeto, ele foi dividido em 3 principais subprojetos. Um projeto que a gente está chamando simplesmente de Data Center. Esse daqui foi colocando no projeto FINEP como sendo a contrapartida da Unicamp ao recurso, né? O projeto de processamento e storage, que foi submetido, então, esse é o objeto do projeto submetido à FINEP. E o terceiro subprojeto importante de conectividade, a conexão de redes, né? Que para isso a gente utilizou recursos FAPESP, ANSP, né? E recursos da RNP. Vou falar sobre cada um desses subprojetos. O projeto de data center ele pode ser dividido em 3 outros projetos importantes. O primeiro é propriamente dito de infraestrutura, depois energia, o fornecimento de energia para o data center e refrigeração, claro, né? Sobre o subprojeto de data center de infraestrutura, então nós tivemos o projeto de adequação física do data center propriamente dito, né? Nós desenhamos módulos de racks, que a gente está chamando de células de processamento, reposicionamos os racks no nosso data center, fizemos toda uma movimentação de equipamentos no data center. Para isso, nós precisamos parar. Durante o carnaval, nós paramos e fizemos toda essa movimentação, né? Vocês são testemunhas disso, né? E definimos e implantamos um segundo data center, visando principalmente a redundância do trabalho. Eu espero que tenha sido no Carnaval a última vez que a gente desligou o nosso sistema de computação. Porque se precisar desligar um, o outro vai estar operando de forma integrada, né? Mas é importante que ele esteja colocado geograficamente fora do data center principal, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses daí. O data center propriamente dito, nós definimos, então, um novo reposicionamento dos racks.
Ao invés de nós termos uma linha comprida de racks instalados, nós definimos o que a gente está chamando de células de processamento. Tá? Para mim, para os mais íntimos, eu chamo de um pavilhão. Lembrando prisões, né? Porque são módulos que vão estar sendo utilizados, criando um ambiente de refrigeração contida, tá? E sem a necessidade de eu refrigerar toda aquela área, todo aquele ambiente. Eu refrigero somente os racks, eu refrigero somente aquilo que é importante para o nosso trabalho. E nós criamos, então, essas células com o sentido de crescimento. Hoje, com os racks que nós temos no centro de computação, nós conseguiríamos preencher dois módulos desses, duas células como essa, tá? Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com somente uma célula e a ideia é que essa célula ela vai ter, associado a essa célula, eu vou ter toda a alimentação de energia, a refrigeração voltada àquela célula. E, na medida que eu adiciono células, eu vou colocando novos módulos de energia, novos módulos de refrigeração. Então, esse é um projeto que foi baseado em soluções que a gente já viu lá fora, em alguns parceiros nossos. Isso aí é uma solução que você consegue adquirir, mas o fato de você adquirir é muito difícil para a gente, porque normalmente esses projetos eles procuram fornecer toda a solução. Então, você não compra somente rack, você compra rack com a refrigeração, com a energia. Então, nós tivemos que fazer o nosso próprio projeto. Eu tenho aqui um desenho bem simplificado do que essa célula de processamento. Nós temos confinado num corredor por onde é insuflado aqui o ar frio, e o ar frio está limitado a esse ambiente. A única saída que ele tem é passar pelas unidades processadoras e sair naquilo que a gente está chamando do corredor quente, e aí é exaurido, né, pelo teto e volta para o refrigerador e fica constantemente dessa forma. Esse ambiente é fechado por uma porta, né, e lá dentro a gente tem os racks, cada rack desse com a capacidade de pegar cerca de 10 servidores por vez. O projeto de energia visa a ampliação da capacidade energética do data center. Estão sendo adquiridos novos transformadores, novos geradores, a ampliação da casa de força que alimenta o centro de computação e novos módulos de no-break, né? Observe só que os módulos de no-break não é uma grande sala de no-break, ela vai ser, para cada uma daquelas células, eu vou ter o conjunto limitado de UPS, né, de no-break, suficiente para aquele módulo, para aquela célula. A refrigeração também passa pela aquisição de novos sistemas de ar-condicionados, e esses sistemas são dimensionados para a célula de processamento. Eu não quero refrigerar todo o salão, eu quero refrigerar somente a célula. Então, com isso, com esse projeto de refrigeração e o projeto de energia, a gente vai ter uma grande redução do consumo de energia, vamos dizer assim, auxiliar ao processamento, tá? Melhorando, então, o que a gente chama de a potência efetiva utilizada no data center. O projeto de processamento.
Por uma questão de facilidades na administração, configuração, escalabilidade, menor custo, economia de recursos ambientais, a nossa opção é utilizar a arquitetura, a infraestrutura hiperconvergente. Tá? Num sentido, e isso daí é o próximo passo, né, de o que a gente chama de data center definido por software. A gente já vai ter o processamento definido por software. Vamos ter, no futuro, a rede também definida por software, o armazenamento definido por software, ou seja, todo o data center vai ser baseado em software. Né? Só para exemplificar bem o conceito da arquitetura hiperconvergente, aqui eu tenho o desenho do que seria um processamento típico, né, com virtualização. Tá? Tipicamente eu tenho vários servidores com as suas máquinas virtuais, os seus hypervisor, ligados a um storage único. Tá? Esse é o modelo, a gente pode caracterizar como armazenamento centralizado. Com hiperconvergência, o que a gente tem, os servidores agora, eles possuem sua própria estrutura de armazenamento. E esse armazenamento é distribuído. Né? Então, eu tenho aqui um servidor e sua unidade de disco. Essa unidade de disco, tipicamente, é caracterizada nos modelos mais recentes com parte em discos de estado sólido, né, discos flash, e parte em discos mecânicos, né, os HDs. Né. Essa estrutura, então, desculpem, esse botão aqui é muito perto um do outro. Essa estrutura, então, ela se liga aos outros processadores através de recursos em hardware e software, de forma que uma máquina virtual em qualquer um daqueles servidores consegue enxergar não só o seu disco local, mas também ele tem acesso a toda a estrutura de armazenamento que estão em outros servidores. É isso que eu estou chamando de disco, o armazenamento distribuído. Né? Então, é com base nesse conceito que a gente acredita que isso é mostrado, né, na literatura, que a gente consegue reduzir, inclusive, os espaços, né, a necessidade de grandes gabinetes. Tipicamente, uma estrutura como essa daqui se reduz a o que seria duas unidades de espaçamento no rack. Né? A conectividade, o projeto de conectividade. Nós estamos com um link a São Paulo e ao resto do mundo, né, através de 4 links de 10 GB. Esses 4 links são administrados pela Unicamp, e sendo que 2 desses links são usados exclusivamente pela Unicamp. Recentemente, a gente contratou links com Piracicaba e Limeira, da ordem de 100 megabits, né? E a gente espera, em breve, né, expandir essa conexão, aumentar essa conexão. O backbone da universidade, nós estamos colocando, já estamos em fase de implantação, links de 10 GB, ou seja, nós colocamos na porta da unidade 10 GB. Aí para dentro com a unidade que pode ter os seus switches e roteadores dimensionados para esse uso. Esses equipamentos de rede já acabaram de chegar, chegaram essa semana e ainda não foram instalados, mas isso aí já está. Aqui eu tenho um quadro que ilustra tipicamente como vai ficar
em termos de conexão, a nossa rede, né? Aqui eu estou colocando os dois data centers, né? O data center principal e o data center secundário. É secundário só por dar nome, porque eles vão ter a mesma importância no sistema como um todo. Eles vão ter uma pequena diferença que no data center, que eu estou chamando de principal, nós temos ainda uma estrutura de processamento legado. Legado no sentido mais antigo, né? Máquinas muito antigas, RISC, Power, que ainda estão lá e ainda estão sendo utilizadas, né? Mas a gente tem que ligar isso aí ao nosso sistema de rede, né? No data center secundário, aqui nós não vamos ter a replicação dessa estrutura legada. A opção pelo Apache Cloud Stack, né, foi uma opção bem trabalhada pela equipe. É um software de código aberto, ou seja, com isso a gente não vai ter muitos gastos com a operação desse sistema. Aí eu tenho o histórico do Apache, só para identificar o que significa. Do ponto de vista da Unicamp, nós já temos implantado, então, uma tela de entrada à nuvem computacional, onde você vai poder entrar com o seu login, LDAP, né, e ter acesso, então, a um painel de controle que você vai poder, por exemplo, selecionar qual o tipo de processador que você quer usar, qual a capacidade de disco, de memória, enfim. Você vai moldar o seu recurso, né? Você vai poder acompanhar e acompanhar todo o consumo que você está tendo, por exemplo, espaço em disco, quanto tempo de você ocupou a CPU, enfim, aqueles dados mais para fins estatísticos, né? Bom, como eu disse, em janeiro desse ano, nós nos consideramos prontos a implementar a nuvem. Bom, o recurso não chegou, o recurso da FINEP, que a gente considerava importante para isso. Então, a gente decidiu, e eu coloquei como um desafio para a equipe de técnicos, que a gente construísse, então, um embrião dessa nossa nuvem. Eu estou chamando de embrião porque é um recurso bem pequeno, mas que já vai ter todas as características de uma nuvem que vão permitir, por exemplo, que você cresça de uma forma bem facilitada, né? Então, nós começamos essa configuração com 8 servidores físicos. O armazenamento ainda é centralizado. Esses servidores são servidores que a gente já dispõe aqui no CEMEC para aquisição. O nosso backbone está sendo implantado para 10 GB e o painel de controle Cloud Stack, né, já está, então, colocado à disposição. Agora, então, é uma questão de escala. Vamos crescer como, né? É essa a questão. Aqui eu tenho um desenho, vou passar rapidamente sobre ele, um desenho da nossa estrutura, desse embrião, uma foto dos equipamentos que estão sendo utilizados. Bom, passemos então aos planos futuros. Talvez o plano futuro mais importante é a gente aderir ao que a gente está chamando de uma internuvem paulista, que é uma federação de recursos entre as universidades paulistas. O objetivo é a melhoria da infraestrutura de pesquisa no estado de São Paulo. Utiliza para essa federação a Federação Café, né, da RNP. Tá? E desse projeto participam a USP, a Unesp e a Unicamp. Né?
O exemplo desse tipo de parceria a gente tem no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, né, que você tem o Massachusetts Open Cloud, que é uma iniciativa conjunta das universidades de Boston, a Universidade Northwest, o Harvard, MIT e o UMass. Bom, e outro plano é a constituição de evolução, né, para uma nuvem híbrida. Ou seja, nós temos os nossos recursos aqui, que eles têm um determinado limite, e a partir de uma necessidade de transbordo de dados ou de uma demanda de processamento, a gente pode migrar parte dos nossos recursos para uma nuvem pública externa. Bom, além do projeto propriamente dito, algumas ações correlatas eu acho que a gente pode associar a esse projeto, né? O convênio com o SERPRO, a parceria com a Google, a parceria com a Microsoft, as iniciativas de governança e gestão de TI que a gente iniciou aqui. O convênio com o SERPRO visa principalmente o estabelecimento de laboratórios de pesquisa em nuvem. O SERPRO tem a seguinte política: os equipamentos que ele adquire, ele não renova, não faz contratos de manutenção. Ele simplesmente descontinua aquele equipamento, deixam lá à disposição para descarte, né? E recentemente eles tomaram a iniciativa de colocar esses recursos, que ainda têm uma vida útil significativa, eles colocarem esses recursos à disposição de laboratórios em universidades. A Unicamp é a primeira a entrar nessa parceria. Então, depois de muito longo, e longo mesmo, trabalho de burocracia, idas e vindas, a Procuradoria daqui versus as diversas procuradorias do governo federal, como é uma iniciativa muito nova, custou as pessoas se entenderem. Então, nós temos hoje, devemos estar recebendo nas próximas semanas, equipamentos que vão equipar laboratórios na elétrica, no IC e no centro de computação. Isso aí vai ser usado para prospecção, para novos testes, para desenvolvimento, pesquisa, treinamento de alunos e técnicos na tecnologia de nuvem. A parceria com a Google, inicialmente com a intenção do uso do Google Classroom, recurso para apoio ao ensino. Essa iniciativa teve a parceria importante do GGTE, né, que hoje está capitaneando a adoção desse recurso aqui na universidade. Nós fazemos a autenticação desse recurso aqui na Unicamp, usando o nosso diretório LDAP. A intenção nossa, e é um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo, é tentar migrar todos os nossos sistemas para uma autenticação única. Tá? E aqui, fazendo a autenticação na Unicamp, a gente garante que os dados que vão para o meio externo, ou seja, Google, são dados somente de esse usuário pode usar. É esse o que a gente passa para eles. A gente criou, então, um domínio g.unicamp.br, que é um domínio que todos alunos, todos docentes e todos os funcionários têm acesso. Tá? Por exemplo, professores é a senha da DAC, aluno é a senha da DAC, e os funcionários é a senha de serviços corporativos aí. O interessante desse acordo é que o e-mail é o e-mail Gmail, né? Mas não aparece Gmail. Vai aparecer o nome Desculpa, gente, eu estou realmente... não estou me entendendo com esse...
Mas, como eu estava dizendo, o uso é o Gmail, como você faz no seu Gmail particular, mas não aparece em lugar nenhum que é Gmail, é g.unicamp.br. Tá? Bom, aqui a gente tem alguns dados que a gente, como administrador desse recurso, a gente consegue acompanhar. Por exemplo, nós temos cadastrados para usar esse sistema, nós temos 51 mil usuários aqui na Unicamp. Alguns estão afastados, alguns estão, por exemplo, desligados, o aluno que já formou e está desligado do sistema. Mas aqui a gente tem. Aqui a gente pode observar, por exemplo, como os aplicativos estão sendo usados. Essa linha mais alta aqui é o uso do e-mail. O e-mail está sendo bastante usado. O uso do Google Drive, que é um recurso importante de armazenamento, também tem um crescimento de uso. Aqui, por exemplo, eu mostro, por exemplo, o crescimento do uso o envio de arquivos lá para o Google, usando esse ambiente. A gente já tem um upload de cerca de 8 milhões e 500 mil arquivos já pela nossa comunidade. Com a Microsoft nós temos uma parceria parecida, tá? O interesse é o mesmo, recurso de apoio ao ensino. A Microsoft tem vários recursos para uso em sala de aula. O nosso trabalho com eles é compatibilizar a nossa autenticação LDAP com a autenticação da Microsoft. Assim como a Google, a gente não quer enviar dados dos nossos parceiros, né? Nós autenticamos aqui. A gente acredita que até no início do próximo semestre a gente já vai ter esse recurso disponibilizado, mas ele só vai conseguir ser usado no próximo ano, né, para fins de aula. O domínio é muito parecido com aquele, só que ao invés de G é M de Microsoft. Esse recurso também vai estar disponível. Bom, a governança de TIC, a gente tem algumas ações de governança junto à alta administração, a gente está em contato direto com a alta administração, discutindo a questão de governança. No CONTIC, nós estabelecemos um fórum técnico consultivo que terminou seu trabalho com um relatório muito importante, que em breve nós vamos estar discutindo com a alta administração aquelas sugestões. Na questão de gestão de TIC, o Centro de Computação, através de uma consultoria sobre o uso dos recursos iTunes, né? Então, daí derivou várias ações, como a definição de um catálogo de serviço, definição de SLA para todos os serviços, a questão de coaching e outras ações que a gente considera importantes na modificação dos serviços prestados pelo Centro de Computação. Bom, só para terminar, então, a implantação de uma nuvem não é somente a questão de comprar equipamento ou redefinir sua infraestrutura. Envolve também uma mudança comportamental e organizacional em diversos níveis. É isso que a gente trabalha, né? Para concluir, nós começamos pequeno, né? Nós temos um embrião. Nós podemos definir que nós já temos esse embrião. Nós esperamos atrair parceiros, principalmente aqueles ligados a convênios e a projetos de pesquisa. Aqui nós destacamos que nós já temos um parceiro, que é a Faculdade de Enfermagem, que está se valendo desse recurso com todas essas facilidades aí para definir a sua própria estrutura sua infraestrutura de TI. Nós ampliamos a conectividade. Nós temos uma infraestrutura elástica que permite o compartilhamento e agregação muito fácil de recursos. O painel de controle disponível permite a definição pelo usuário de sua infraestrutura, segundo sua demanda, e a medição do seu uso.
Eu destaquei aqui essas palavras, para que essas palavras são aquelas que caracterizam, então, o que é nuvem computacional, né? Então, a gente pode concluir dizendo que a nuvem Unicamp está lançada. Vamos usar, né? Obrigado. O acesso à nuvem, então, é esse endereço aqui, portal.nuvem.unicamp.br. Estou à disposição aí. Obrigado.